Como o Galo pode vencer o Cruzeiro na Copa do Brasil? Como o Cruzeiro pode eliminar seu maior rival? Aqui no Análise Tática eu vou te trazer os destaques de cada time e ainda as estratégias dos treinadores, como eles podem se enfrentar nesse super clássico, nesses dois jogos. Então faz o seguinte, deixa o like aí no vídeo agora, porque hoje é dia de Análise Tática. Os dois times se enfrentaram 2 vezes nesse ano de forma oficial. Teve aquele amistoso no início do ano, mas a gente não vai considerar aqui não. Na arte aqui no canto do telão você pode ver que no dia 9 de fevereiro, Cruzeiro enfrentou o Atlético e deu galo pelo Campeonato Mineiro. Jogo recheado de polêmicas, inclusive. Depois, no dia 18 de maio, os dois times voltaram a se enfrentar no Mineirão pela 9ª rodada do Brasileirão e aí ficou 0-0. Jogo que marcou o primeiro encontro, o primeiro duelo entre o Cuca e o Leonardo Jardim. E aí ficou 0-0 num jogo bastante pegado, o Atlético jogou mais recuado. Será que vai jogar assim de novo? Eu acho que não, mas eu vou te mostrar o porquê agora aqui no telão, de um jeito que você nunca viu ainda. Esse é o Análise Tática, eu vou te trazer lances de Cruzeiro e de Atlético e te explicar a tática por trás desses lances para você saber como que eles podem se enfrentar. Começando pelo Cruzeiro, você pode observar um ponto forte nesse time. Lucas Vidalba contra o Santos vai perder essa bola e aí a bola vai para o meio de campo do Santos. Na hora, os jogadores do Cruzeiro se posicionam de forma bem intensa. É o que a gente chama de pressão pós-perda. Essa intensidade é o ponto forte do Cruzeiro na temporada. Tanto na hora de atacar, mas também na hora de defender, como eu estou mostrando aqui. Intensidade para roubar a bola nesse pressão pós-perda. O jogador do Santos está cercado por 1, 2, 3 jogadores do Cruzeiro, como está aqui em destaque. O Kaique está voltando em velocidade como um 4º jogador para fechar um espaço que tem no campo, evitando o Santos a progredir. E o Lucas Silva é esse 5º jogador observando e também se aproximando da jogada para cercar o Santos. O vídeo vai rodar de novo e a gente vai ver que o Santos vai ser obrigado a recuar a bola, porque o Cruzeiro está marcando muito em cima. Aí um passe longo tentando quebrar essa defesa do Cruzeiro, mas ainda assim os jogadores do Cruzeiro correndo atrás dos jogadores do Santos com bastante intensidade. E aí nesse momento aqui a gente vai perceber uma característica da marcação por zona do Cruzeiro. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Cruzeiro num mesmo espaço bem próximo à bola, evitando com que o jogador do Santos tenha muitas opções de passe. E o que o jogador do Santos vai fazer agora de novo? Recuar a bola novamente. Essa é uma característica do Cruzeiro. E aí a defesa vai poder se recompor e deixar lá na frente o Caio Jorge e o Matheus Pereira, que são os 2 jogadores do Cruzeiro mais adiantados para pressionarem o rival, o adversário, nesse esquema de 4-4-2 do Leonardo Jardim. Então essa intensidade, ela é o ponto forte do Cruzeiro na temporada até aqui. E quando rouba essa bola, o Cruzeiro vai em contra-ataque e muitas vezes consegue fazer o gol. Nesse caso, a jogada termina com uma falta do Kaique. Mas contra o Botafogo, por exemplo, vocês vão lembrar, num golaço do Caio Jorge, terminou justamente num gol, porque o Cruzeiro chegou rapidamente ao ataque com poucos passes. Mas o Cruzeiro também tem pontos fracos. A gente vai rodar outro vídeo aqui para mostrar um deles na temporada, que é justamente jogando contra times fechados. Presta atenção agora, que é quando o Caio Jorge vai dominar essa bola contra o CRB, jogo no Mineirão. O Caio Jorge é atacante, era para ele estar para lá, mas ele teve que voltar aqui atrás para buscar essa bola, porque lá tá muito marcado. E aí ele veio buscar e já tinham 2 jogadores do CRB em cima dele. Ele vai dominar essa bola com pouquíssimo espaço e ele acaba perdendo a posse. A bola desviou no jogador do CRB, outro lateral pro Cruzeiro. Ali tá congestionado, o Cruzeiro vira o jogo para tentar espaço por aqui. Mas assim como o Cruzeiro faz, o CRB também é muito intenso na hora de marcar. E aí o Gabigol domina a bola, eu vou pedir pra gente pausar de novo nesse momento, porque olha onde o Gabigol tá. Assim como o Caio Jorge, era pra ele estar lá na frente, mas lá na frente congestionado, teve que voltar para ajudar a construir a jogada por aqui. E aqui o CRB faz uma marcação homem a homem no primeiro momento mais perto da bola, olha só, cada um com um, e ainda fecha o que a gente chama de linha de passe. Jogadores fazendo uma marcação por zona, evitando com que o Cruzeiro faça um passe aqui em direção à área. Times fechados são uma dificuldade à parte para o Cruzeiro nessa temporada. Pode rodar o lance para a gente perceber que o Cruzeiro vai rodar a bola de um lado para outro do campo, porque o CRB tem jogadores de uma lateral a outra. A gente vai pausar de novo agora nesse momento para você ver. Olha a quantidade de jogadores do CRB marcando a lateral até o outro lado do campo do Cruzeiro. Como o Cruzeiro é um time que ataca pelos lados, se a equipe marca de uma lateral a outra, dessa maneira que a gente chama com amplitude, vai dificultar bastante o Cruzeiro avançar. Essa é uma estratégia, inclusive, que o Cuca pode aderir para evitar com que o Cruzeiro chegue perto à área do Atlético. Nesse jogo aqui ficou 0-0, o Cruzeiro não conseguiu fazer gol no CRB. E perceba que o Cruzeiro fica rodando a bola de um lado para o outro, bastante prolixo, porque justamente não consegue avançar pelas laterais, que é onde o time
ataca mais vezes. Agora que eu falei de Cruzeiro, vamos falar de Atlético, mas antes eu te convido a deixar o like no vídeo. Você chegou até aqui, deixa o like no vídeo aí pra mim, por favor. Vamos falar do ponto forte do Atlético na temporada quando tem a bola, que é o lado esquerdo agora. Nesse vídeo aqui a gente vai ver o Hulk domina a bola contra o Grêmio e já vai acionar essa dupla que tá jogando muito. Arana e Coelho, os dois associam muito, ou seja, se aproximam e trocam muitos passes. O Hulk, na verdade, aciona o Arana aqui pelo lado esquerdo. O Arana vai tocar pro Coelho em profundidade, que tá desmarcado, e o Coelho vai dominar essa bola. Percebe que o Arana vai fazer um movimento muito interessante. Ele vai atacar um espaço vazio. O Coelho teria a opção de tocar pro Arana aqui, cruzar direto na área ou até mesmo fazer um outro passe em direção à área, já que esse marcador aqui vai acompanhar o Arana. Mas o Coelho decide não fazer nada disso, é um baita de um jogador e vai dar um passe sensacional pro Guilherme Arana, que de frente pro gol cruza, mas o Natanael desperdiça essa chance, afinal, até porque desperdiçar chances também tem sido um ponto fraco do Atlético. E já que a gente falou em ponto fraco, vamos pro próximo vídeo, que é um ponto que eu acho que o Atlético tem que ter muita atenção. Num jogo contra o Flamengo isso aconteceu, mas se repetiu outras várias vezes na temporada. Marcação homem a homem, uma característica forte do Galo nesse jogo. Pode dar muito certo, nessa temporada, pode dar muito certo. Você viu que o CRB fez isso bem contra o Cruzeiro, mas quando dá errado, geralmente sai em jogada perigosa, como foi nesse gol do Flamengo. Olha só, o Pedro, que é atacante, vai receber essa bola. Marcação homem a homem, cada um pega um, né? Uma marcação por encaixe. Um jogador do Atlético vai sempre perseguir um jogador do Flamengo pelo campo. Nesse caso, o Pedro foi perseguido por um jogador de defesa do Atlético. Esse jogador saiu daqui e abriu um espaço que vai ser atacado pelo Flamengo. Percebe que tem um jogador aqui com espaço para receber a bola e o Gonçalo Plata, que é outro jogador que vai receber com espaço. Nessa jogada aqui, o Gonçalo Plata vai receber a bola, o Guilherme Arana tá longe dele. De novo, um jogador do Flamengo sozinho, então marcação homem a homem não tá funcionando bem. E aí o Plata vai acionar esse jogador do Flamengo, que vai devolver pro Plata. E olha só, nesse momento no vídeo pausado, que os dois jogadores, os dois zagueiros do Atlético, o Lianco na sobra e esse zagueiro, que era pra estar mais perto, o Alonso, que era pra estar mais perto do jogador do Flamengo, já viram que deu errado a marcação homem a homem. O Arana ainda tropeçou deixando o Plata sozinho. E aí na sequência da jogada, a gente vai ver que o Flamengo tem muito espaço, jogadores muito livres, porque os jogadores que eram pra estar marcando eles, acabaram abandonando a jogada. O passe é feito em profundidade, jogada desconcertante do Cebolinha, gol do Flamengo. O Atlético sofreu vários gols por falhas individuais na marcação homem a homem. E aí isso é um ponto importante pro Cuca prestar atenção contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também troca passes rápidos como o Flamengo na temporada. Claro, são times diferentes, mas o Cruzeiro também é muito rápido na hora de atacar, principalmente pelos lados do campo. E já que eu tô falando de estratégia, vamos ver então como o Atlético pode jogar contra o Cruzeiro. A gente vai trazer um outro vídeo, que é o Atlético contra o Flamengo. Um Atlético que vai usar muitos jogadores, assim como o Cruzeiro, para construir a jogada. O Lianco não vai estar jogando, então o Alan Franco com certeza vai voltar no meio da defesa para sair jogando. O Atlético vai começar rodando essa bola pelo campo e vai acionar o que ele tem de melhor, lado esquerdo. É isso que ele tem que fazer contra o Cruzeiro, acionar sempre o lado esquerdo. Se vai sem a bola jogar mais recuado ou não, é um mistério, mas com a bola, acionar sempre o lado esquerdo. Presta atenção, de novo, Arana e Coelho. Nesse caso aqui, tem um volante, que é o Gabriel Menino, que vai ajudar a triangular. Tá vendo que é um triângulo que o nosso Nathan Braga destacou na edição? Ele vai ajudar a triangular, que é ter mais opções para avançar. A gente vai rodar o vídeo, você vai perceber que o Gabriel Menino recebe a bola mais sozinho. Ele vai avançar com essa bola e o Flamengo vai, em vez de fazer um triângulo, fazer um quadrado na marcação, que é justamente uma maneira de ocupar espaços. Mas aí, de novo, como naquele outro lance que eu mostrei do lado esquerdo, o Arana se movimenta muito bem, ele vai se movimentar mais uma vez muito bem para ficar no meio desse quadrado, para poder agora receber essa bola sozinho no meio da defesa do Flamengo. Depois ele volta a bola pro Coelho, e aí o Coelho, outro jogador que vai fazer uma jogada mais desconcertante, uma jogada de efeito, dribla o atacante, o zagueiro na verdade, toca pro Arana e o Atlético termina a jogada com uma grande chance perdida pelo Hulk. Tá vendo que pelo lado esquerdo o Atlético joga bem? Contra o Cruzeiro certamente tem que acionar muito esse lado esquerdo, até porque vai ter o William lateral direito, que não é um lateral muito defensivo jogando. Apostar nessas infiltrações do Arana e também na qualidade individual do Coelho é uma estratégia boa. Já sem a bola, como eu disse antes, é um mistério se o Cuca vai jogar mais recuado ou se vai pra cima do Cruzeiro. Acho até que hoje a probabilidade do Cuca recuar o Atlético é maior, mas o Atlético jogando recuado, nos jogos contra o Flamengo mesmo que a gente mostrou aqui, teve muita dificuldade quando roubava a bola, porque não conseguia evoluir o contra-ataque, não conseguia chegar rápido ao gol. Vamos ver como que o Cuca vai usar isso, mas com a bola, certamente é jogar pelo lado esquerdo. E o Cruzeiro? Bom, o Cruzeiro, ele sempre joga do mesmo jeito.
jogando pelos lados, vai pra cima, dificilmente vai jogar recuado contra o Atlético. Mas eu chamo a atenção para uma coisa específica, que é um jogador que pode ser muito bem aproveitado pelo Leonardo Jardim contra o Atlético. O Atlético, lembra que eu falei que tem problemas com a marcação homem a homem? Isso gera muitos buracos na defesa. Vamos trazer aqui o próximo vídeo, que é um gol que o Atlético sofreu contra o Bragantino. Um jogador de defesa do Bragantino vem com a bola, o Lianco corta e ela vai parar lá pelo lado esquerdo. Pode pausar aí, por favor? Que a gente vai ver, nesse momento, o La Quintana, jogador do Bragantino, aqui embaixo da nossa tela, sozinho, marcação homem a homem, lembra? O Scarpa errou nessa marcação homem a homem, ele ficou olhando a bola. O Lianco percebeu isso e foi marcar o jogador que o Scarpa deixou para trás. O Júnior Alonso foi marcar outro atleta e esqueceu de olhar para o lado. Tem ainda outros 1, 2, 3 jogadores do Atlético que poderiam ter percebido a presença desse jogador do Bragantino e não vão perceber. Olha só o que vai acontecer na jogada. Bola no lado esquerdo, o La Quintana tem todo um espaço para avançar, ele vai receber de novo essa bola sozinho, dominar e fazer um golaço. O Cruzeiro tem um jogador que pode infiltrar muito bem assim, que é o Christian. Christian é um volante, meia, mas que muitas vezes ele faz esse papel pisando na área. Olha só esse gol contra o Botafogo. Ele entrou exatamente onde o La Quintana entrou contra o Bragantino, pelo lado direito da área e fez um gol depois de um lançamento do Kaique. É pra mim essa dobradinha que o Cruzeiro tem que apostar contra o Atlético. Bola no Kaique pelo lado esquerdo, aproveitando que o Lianco não joga pelo menos esse primeiro jogo, cruzamento na área para o Christian. E aí, movimentando muito o Caio Jorge, o Matheus Pereira, puxando a marcação, pode criar um espaço no lado direito onde o Christian possa se infiltrar. Bom, essas são as estratégias que os treinadores podem usar, esses são os pontos fortes e as fraquezas de Cruzeiro e Atlético para esse clássico. Eu te convido a conhecer mais sobre a análise tática, a gente tem a playlist que está aparecendo aí na sua tela e ainda a ver os outros conteúdos que a gente fez pensando no clássico. Vamos fazer o seguinte, depois do clássico eu volto trazendo algum lance de destaque pra gente analisar junto aqui, tá combinado? Então deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou do vídeo, deixa o seu like que é muito importante. Muito obrigado inclusive ao Carlos, ao Iago que estão lá na operação e ao Nathan Braga também da edição, a turma da arte que fez essa arte espetacular para análise tática. A gente volta depois, grande abraço, até a próxima.